Alô, varandeiros, para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Cheguei para falar tudo sobre o Santos Futebol Clube. Para você que tá ligadinho no canal, Santos perdeu para o América Mineiro e se complicou no Campeonato Brasileiro ainda mais. Quero falar sobre Soteldo, que pediu desculpas após a partida e a expulsão, mais uma vez, irresponsável do jogador venezuelano. Quero falar também sobre Alfredo Morelos, que já fez exames médicos e está aprovado. Será anunciado no dia de hoje pelo Santos Futebol Clube. E você vai saber os próximos jogos do Santos Futebol Clube e a situação do Peixe na classificação geral do Campeonato Brasileiro. Tudo isso e muito mais aqui no Varanda Futebol Debate. Deixa o like, compartilha, se inscreva, vem pra varanda mais famosa do Brasil. Meus amigos varandeiros, situação delicadíssima do Santos Futebol Clube no Campeonato Brasileiro. Faltam agora 16 jogos para o Santos tentar sair dessa situação tão complicada na competição. O Santos permanece na 17ª colocação e vê os seus principais adversários se aproximarem. Clubes que estão atrás do Santos Futebol Clube, por exemplo, o América Mineiro, diminuiu a vantagem do Santos, né, que era de 8 para 5. Com a vitória de ontem, o América Mineiro encostou no Santos Futebol Clube, lembrando que o América tem um jogo a menos que o Santos Futebol Clube, assim como o próprio Vasco da Gama, que empatou com o Bahia, que também tem um jogo a menos, né? Agora, do outro lado, nós vimos o Goiás empatar, nós vimos o próprio Bahia também perder pontos, né? O Corinthians empatar com o Palmeiras. Então a rodada, por incrível que pareça, poderia ter sido pior para o Santos Futebol Clube se os seus principais adversários tivessem vencido as suas partidas. Foi uma rodada ainda que o Santos tenha perdido. Foi uma rodada para o Santos até certo ponto razoável. O Santos não fez a sua parte, mas os seus rivais também não fizeram a sua parte. Vamos à classificação geral do Campeonato Brasileiro na parte de baixo. Veja que o América vai para 16, deixa o Curitiba na lanterna, o Curitiba que tem um jogo a menos do que o Santos, né? Perceba que Vasco da Gama, América Mineiro e Curitiba todos estão com um jogo a menos, porém Vasco e América vão se enfrentar, então apenas um, né, vai levar vantagem desse confronto direto, ou o empate, que no caso para o Santos seria interessantíssimo. O Curitiba tem um jogo adiado contra o São Paulo, que acontecerá no final de setembro, e o Santos tem 21, né? Acima do Santos tem o Bahia com 22, o Goiás com 25, o Internacional com 26, o Corinthians, que tem um jogo a menos, também com 26, o Cruzeiro, que é o próximo adversário do Santos, com 26, né? E aí nós temos o São Paulo também com jogo a menos e o Cuiabá. Eu entendo que esses clubes que estão nesta página são os clubes que realmente vão brigar ali na briga contra o rebaixamento. É um campeonato que ainda está muito aberto na parte de baixo. Na parte de cima nós temos praticamente o Botafogo já como campeão, mas segue indefinida a briga pelo rebaixamento ou contra o rebaixamento, como queiram, né? O Santos, infelizmente, passa por uma situação muito delicada, não só pela questão de pontuação, mas também pela performance. Quando analisamos, né, o que tem jogado o Santos Futebol Clube comparado aos demais clubes que estão nesta mesma situação do Santos, a gente percebe que o Santos é aquele que pratica talvez o pior futebol desses 10 clubes que eu mostrei há pouco. O Santos não está jogando bem, essa é a grande verdade. Taticamente, o Diego Aguirre, que conseguiu montar um Santos muito interessante contra o Grêmio. Nós vimos um Santos muito mal contra o Atlético Mineiro e ontem muito mal contra o lanterna da competição, o América Mineiro, né? O Santos mereceu perder para o América. O Santos teve sim maior domínio de bola, maior posse de bola, mas aquela posse de bola enganosa. Então é um Santos Futebol Clube que vai muito mal no sistema defensivo. Os dois laterais, né, tanto o Joaquim como o Dodô, não conseguem apoiar. É um meio-campo muito lento, muito burocrático e um ataque com pouco poder de decisão, né? A gente percebe que tanto o Mendonça como o Marcos Leonardo arriscam um pouco pro gol. E quando a bola chega no Leonardo, ele perde um gol incrível, como perdeu ontem cara a cara com o Cavicchioli. Então vai ter muito trabalho o Diego Aguirre. Eu acho que ele vai precisar rever principalmente, né, a escalação do Joaquim como lateral direito quando o Santos precisa um pouco mais de apoio.
Não faz sentido você ter um zagueiro por ali que não tem essa característica. Acho que o Joaquim jogou bem contra o Grêmio, marcando o Ferreirinha, funcionou bem para isso. Mas quando você precisa que o Joaquim chegue a uma linha de fundo, faça um cruzamento, não tem condição de fazer isso o Joaquim. E você também tem um lateral esquerdo, que é o Dodô, que até agora não mostrou para que veio, né? Claramente o Dodô tá jogando com nome. Entendo que o próprio Diego Aguirre precisa entender se o Kevson não pode trazer um benefício melhor e maior para o Santos Futebol Clube jogando pela esquerda. O Dodô é um lateral que não agrega em nada. Ele não marca e não apoia, né? Tá jogando literalmente com o nome o lateral esquerdo Dodô. No meio-campo, para mim, tá provado que Tomás Rincon e Rodrigo Fernandes não podem jogar juntos. É claro que numa situação pontual, num segundo tempo, faz sentido, mas começar o jogo com esse meio-campo tão burocrático não faz o menor sentido, né? E tá claro que o Tomás Rincon não reúne a melhor condição física, um jogador muito lento, tá faltando dinâmica para o Tomás Rincon e, no meu ponto de vista, errou demais o treinador Diego Aguirre em ter mantido o Tomás Rincon e ter tirado o Rodrigo Fernandes. No meu ponto de vista, ele deveria ter invertido, ter mantido o Fernandes e ter tirado o Tomás Rincon. Olha, preocupa demais a situação do Santos. Vamos conferir os próximos jogos do Peixe no campeonato brasileiro. Tá aí na tela os 6 próximos jogos do Santos. Santos e Cruzeiro dia 14, na Vila Belmiro. É preciso ganhar esse jogo de qualquer jeito. Bahia e Santos. Aqui é um confronto direto. E o Santos tem que agradecer muito ao Bahia por ter cedido o empate ao Vasco da Gama. Se o Bahia vence, a situação do Santos estaria muito mais delicada. Santos e Vasco da Gama, Vila Belmiro. Jogo importantíssimo. Palmeiras e Santos no Allianz Parque. Não dá para imaginar o Santos somando ponto aqui. Santos e Bragantino, jogo dificílimo. O Bragantino é complicado, tá encaixado demais, né? Tá difícil vencer o Bragantino. Internacional e Santos no Beira-Rio, também um jogo delicadíssimo. Portanto, a sequência do Santos é delicada, né? O Santos vai precisar realmente fazer pontos na Vila Belmiro, fazer da Vila Belmiro, né? Ali decisões, e precisa melhorar a sua performance fora de casa. O Santos é o segundo pior visitante do Campeonato Brasileiro, né? O Santos não consegue jogar bem, não consegue somar pontos fora de casa, é presa fácil com quem joga. E veja, um time que joga com 3 zagueiros, com 2 volantes, né? Não pode tomar gol da forma que está tomando, né? Não pode tomar gol do Juninho de cabeça, com todo respeito ao Juninho, que é um belíssimo meio-campista, mas é baixinho. Então não dá para entender como o Santos treina e não consegue evoluir. Agora, mais do que isso, né? A responsabilidade desses jogadores que estão aí há tanto tempo e não conseguem desempenhar um futebol no mínimo razoável, né? É duro dizer, mas esses jogadores do Santos, eles tem a cara do fracasso, é impressionante, né? Tem a cara do fracasso. E sobre o Soteldo ontem foi expulso nos acréscimos, uma expulsão mais uma vez irresponsável do jogador Soteldo, que desde que chegou ao Santos Futebol Clube há um ano atrás, olha, 0 gols, né? Nenhum gol marcado pelo Soteldo. Não dá mais para passar a mão na cabeça do Soteldo. Esse negócio que o Soteldo é decisivo, não é verdade. Soteldo não é decisivo, pelo contrário. Ele tem sido decisivo para os adversários e não para o Santos. Porque o Soteldo ou está na seleção venezuelana, ou está machucado, ou está suspenso. É difícil ver o Soteldo jogando com a camisa do Santos. E o Soteldo veste nada mais, nada menos que a camisa 10 do glorioso alvinegro praiano. Ele está envergonhando esta camisa até aqui. É um jogador que tem qualidade? É verdade, tem qualidade. Talvez seja o jogador tecnicamente melhor que esse elenco tem. Agora, não dá pra gente ficar passando a mão na cabeça do Soteldo depois de tantos erros. O Paulo Turra claramente tinha razão. O Soteldo pediu desculpas nas redes sociais após a partida. Tá aí na tela para você, quero pedir desculpa. Tem um erro de português claro aqui, o Soteldo é venezuelano. Para todos os santistas, foi um momento que estava muito quente pelo resultado. Até agora estou entrando em noção pelo que fiz e prometo que não vai acontecer de novo, disse aí Jefferson Soteldo, né? Tá aí as desculpas do Soteldo, mas é preciso que, mais do que pedir desculpas, que ele assuma a responsabilidade daqui para frente. Soteldo não pode jogar a bola pequena que tem jogado. E claramente, quando recebe minutos do treinador Diego Aguirre, não faz aquilo que precisa fazer, que é realmente decidir
o jogo para o Santos Futebol Clube. Volto a dizer, ontem o Diego Aguirre foi muito mal. Escalou mal o Santos, mudou mal, fez uma leitura ruim da partida, mas os jogadores possuem uma grande responsabilidade no momento atual do Santos. Falar do Andrés Rueda, o pior presidente da história do clube, é chover no molhado. É preciso colocar a responsabilidade em quem tem a responsabilidade, que são os jogadores. E quero parabenizar mais uma vez o torcedor santista, que foi até o aeroporto e empurrou o time, que foi a Belo Horizonte e também empurrou o time. Cabe ao torcedor seguir confiando. É duro, é duro. É um dos piores elencos da história do Santos. É duro ter que torcer para esses caras, mas é preciso empurrar até o final, porque só o torcedor pode realmente salvar o Santos dessa mancha que seria realmente cruel para a história desse lindo Santos Futebol Clube. É isso, meus amigos varandeiros. Um grande abraço. Valeu, galera. Tchau.